Oi, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. O episódio de hoje ele é um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe a Ana Lúcia, que é minha amiga. Ela não tem nenhuma restrição alimentar, não tem intolerância ao glúten ou alergia ao glúten, mas hoje ela veio contar uma história um pouquinho diferente, de uma perspectiva um pouco diferente. E Ana, seja super bem-vinda. Se apresentei para o pessoal um pouquinho. Oi, pessoal, eu sou a Ana. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a Larissa. Eu passei uma semana na casa dela. Eu sou formada em segurança privada. Eu tinha uma reciclagem para fazer e eu precisava de uma estadia. Larissa resolveu me receber no seu apartamento, só que ela já me avisou previamente de que eu deveria ter alguns cuidados com ela, com comida e tal. Eu topei. Entrei nessa e pra mim foi uma experiência muito boa, uma experiência muito bacana e que, gente, isso não mata ninguém. Eu me senti, inclusive, bem, porque eu fiz de tudo, assim, pra gente não ter contato com o glúten. Inclusive, eu não tinha contato com o glúten. E quando eu queria comer algo que tivesse glúten, eu saía da casa dela. E eu me lembro, os primeiros dias a gente pediu uma pizza sem glúten. Gente, eu nunca tinha comido pizza sem glúten. E a Larissa me apresentou a pizza sem glúten. Gente, é muito bom. Vocês precisam experimentar pizza sem glúten. Momento propaganda agora, né? Que foi pizza da Vó Lígia. A Vó Lígia já tá sendo citada acho que 2 vezes nesses podcasts. Sim, pizza da Vó Lígia, pedimos pizza. E, gente, eu não me senti pesada. Geralmente a gente come pizza e dá aquele, né? Não, mas A gente se sente estufado, isso. E não, eu me senti muito bem. Eu pensei assim, cara, eu não comi pizza, não pode ser. Mas não, é tudo porque não continha o glúten. Mas, cara, vocês precisam provar a pizza da Vó Lígia. Muito Jabá. boa. Outra coisa que eu me lembro que foi legal também, que a gente entrou num acordo em que a gente iria junta. O primeiro dia que eu fiquei na Larissa, a gente iria junto no supermercado e faria uma compra e organizaria a nossa semana. Foi bem legal mesmo. Eu lembro que no primeiro dia que tu chegou, a gente já foi direto pro mercado, a gente já tinha feito uma pré-lista, assim, né, pros primeiros dias, comprou as coisas e a gente cozinhou a comida da semana juntas. Então a gente meio que, tipo, vamos fazer, então, sei lá, um arroz, bife e salada. Nem lembro direito o que a gente tinha feito. Eu lembro de um purê de abóbora que tu fez. Ficou bom pra caramba. Tu amasse o meu purê de abóbora. Nossa, tava bom. Nos primeiros dias a gente fez assim, a gente cozinhou juntas, e depois a gente pediu a pizza, e depois a gente ainda também fez mais uma leva de mais uma refeição ali para mais alguns dias, mas cozinhando juntas, isso que foi mais legal também, né? Sim, e assim a gente tinha, sem ter perigo pra Larissa, sem nada do tipo, e foi muito legal, assim, não foi uma coisa que me deixou travado, que me deixou incomodada. Não, foi uma coisa assim que me deixou leve, sabe? Assim, como ainda tá tudo muito fresco, de antes do diagnóstico e pós-diagnóstico, tem uma diferença bem grande mesmo, comparativo com pizzas, né? Pizza com glúten geralmente me estufava, mas tudo bem, eu ainda tenho, né, essas questões da condição celíaca e tudo mais. Mas, tipo, me estufava e a gente comia, se estufava e ficava meio agoniado, né? A pizza sem glúten, quando eu comi a primeira vez, eu lembro que eu comi tanto porque eu não tinha essa sensação de estufamento. Eu cheguei a comer mais do que eu podia e eu fiquei mal por ter comido muito, sabe? Tipo, foi muita comida. Eu não senti aquele momento do corpo falando, deu porque eu estou estufado, deu de comer. A pizza sem glúten, geralmente, a da Vó Lígia, mais um jabá, não. Ela não dá essa sensação. Tu fica pesado pela quantidade de comida que tu comeu. E eu vejo que quando eu apresento a pizza da Vó Lígia pra alguém, eu sempre falo isso, olha, provavelmente tu não vai ficar estufado, mas no momento de parar de comer, ou o teu corpo sinalizando que tá o suficiente, tu vai sentir um pezinho da comida ali, sabe? Então não é a mesma coisa que comer uma pizza com glúten, né? Da minha experiência e das experiências das pessoas ao meu redor, né? E eu também peguei o processo de quando a Larissa estava descobrindo a doença também. Eu também fiz parte disso. É verdade, né? A gente se conheceu antes do sair, né? Antes do diagnóstico. Eu me lembro que quando eu fiz o meu curso de vigilante, eu passei 1 mês com a Larissa. A Larissa ainda não tinha descobrido a doença celíaca, só que já estava dando os primeiros sinais, sabe? Ela já tinha os primeiros sinais. E quando chegou ali no fim do curso, ela já estava bem... Já estava começando a pegar o joelho. Aí nisso eu voltei para Canelinha e
conforme foi indo, foram fazendo os testes, foram fazendo os exames e ela acabou descobrindo o que ela tinha. E aí depois veio essa experiência de eu passar uma semana com ela, né, no apartamento dela, que daí no momento ela já morava sozinha. Foi muito bom, assim, saber como é que é a vida dela, como é que ela vive, quais os cuidados que ela precisa ter. E saber que isso não mata ninguém, sabe? Que isso não é uma coisa de outro mundo. Que tem muita gente que cria tabu, né? Que faz aquele auê todo, mas, né, que não tem nada a ver. Eu ia te perguntar, tu teve alguma expectativa antes, assim, de vir pra cá, do tipo, eu acho que eu vou ter que cuidar com tal coisa, eu tenho dúvida sobre tal situação. Tu teve alguma coisa, assim, de cautela, que tu criou um pouco de expectativa de cautela mesmo, antes de vir pra cá? Sim, eu pensei no que eu levaria, principalmente de produtos de higiene pessoal, né? Shampoo, sabonete, porque até isso tem coisas que contém glúten que a gente não sabe, né? Então, eu meio que fiquei meio assim de levar e tal. Se eu não me engano, eu até comprei em Blumenau, até perguntei pra ti, lembra qual que eu podia usar, porque eu não sabia, né? E eu acho que tu usa infantil, né? A Laís usa infantil. Ai, a Laís, não É a é família tu. inteira com problemas com glúten, né? A Laís também tem um problema com glúten, é verdade. A Laís é minha prima. Ela tem a intolerância e alergia com glúten, né? Mas aqui em casa, nunca cheguei a usar produtos infantis, menos o protetor solar, eu uso daí o infantil. Mas o restante, eu acho que... Eu nem lembro se tu chegou a trazer alguma coisa de sabonete ou se a gente pegou alguma coisa aqui de casa, de uma marca que já tinha, que já era mais segura, sabe? Na verdade eu usei um que tu já tinha, que era uma marca que tu já usava, né? Tá. Uhum. Eu não cheguei a levar meu, assim. Foi uma coisa assim que eu preveni antes de eu ir. E claro, né, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir me virar? Meu Deus, e se acontece alguma coisa que a guria fica mal, sabe? A gente pensa bastante assim, mas é totalmente diferente do que passa na cabeça da gente. Uhum. Totalmente diferente. E não é um bicho de sete cabeças também, né? Porque a gente se vira super bem, assim, foi conversado, a gente fez um esqueminha nosso de, com comida a gente vai no mercado, vai comprar as coisas juntas, né? Eu falo também pra Ana como é que ela pode ler os rótulos. E aquela coisa também de conversar, né? Então, beleza, vamos fazer o que pra comer? Vamos no mercado juntos, né? Se tiver dúvida, manda mensagem, te mando pelo WhatsApp do que pode comprar, né? Eu acho que conversado não tem nenhum problema, né? E se torna até mais confortável até pra ti, né? Conversando, tu passando certinho o que pode usar, o que não pode, porque tu já tem uma experiência maior com isso, né? Então tu já passa pra pessoa, assim, esse eu posso comer, Ana. Não, esse eu já não posso. Esse tem glúten. Eu me lembro que nós estávamos no mercado e eu queria pegar um sorvete e tu falou assim, não, esse sorvete eu não posso. Aí eu fiquei, ai meu Deus. É verdade. Aí tu disse, mas tem sorvete sem glúten. Aí eu disse, eu não acredito, ela tem. E nós fomos procurar um sorvete. Foi nós a caça do sorvete, né, dentro do supermercado. E era assim, tudo era conversado, tudo era visto antes. Às vezes quando eu saía da aula, antes de eu ir para casa dela, eu certamente eu perguntava, eu posso levar isso, eu posso levar aquilo. E a Larissa estava sempre me auxiliando também, sempre com todos os cuidados. Inclusive, gente, a Larissa, ela tem até uns tipos de maquiagem que ela pode usar, tá? Não é qualquer maquiagem que a bicha usa, tá? Tem que ser sem glúten. Isso aqui é exemplo de amiga informada, olha só. Eu não preciso falar mais nada, o podcast eu posso largar na mão da Ana. Tem glúten em basicamente tudo, mas tem muita opção sem glúten também. O exemplo do sorvete é super vida real, né? Era uma marca de sorvete que não podia. Mas, poxa, tem outras marcas, então se a pessoa estiver aberta também a experimentar outras marcas, né? Fechou, é tranquilo, é bem de boa. Não, e não muda muita coisa, né? Não muda muito o sabor. Tem coisas que mudam, né? E hoje em dia tem muita opção no mercado, né? Tem muita opção, então não deixe de comer muita coisa. Tem, né, que nem, por exemplo, tu gosta de comer um pão. Eu e a Larissa, a gente sempre comprava um pãozinho sem glúten. Ela comprava ali numa loja de produtos naturais,
que tinha no mercado. A gente sempre ia lá, pegava um pãozinho pra ela. Pois é, eu ia mesmo entrar nesse tópico do pão, porque o pão é uma das coisas que eu senti que mais muda. Tu lembra se tu tinha curtido, se tu tinha achado estranho, se tu... Não, eu gostei, só que é muito diferente, né, do pão que a gente costuma comer. Como é que eu vou citar como é que era esse pão agora? Fecha os olhos, tenta voltar no passado. Eu me lembro que ele já era minúsculo, Ele né? era pequenininho. Uhum. Muito pequenininho. E era um pão socado. Então, gente, 2 fatias daquela pra mim era só o forro. Mas, né, pra não comer o pão todo da Larissa, porque era super caro, né? Eu achava caro. Né, eles são Tu mais lembra, caros. tu lembra, Larissa, quanto é que era? Porque eu não lembro, mas eu me lembro que era uma facadinha. Ele sai mais ou menos R$10,90. É de Gaspar, na verdade, a empresa que se chama Dona Astro. Que é um pãozinho mais caseiro, a data de validade dele, inclusive, é menor, assim, é mais curtinha. É tipo como se fosse um bolinho, mas é tipo, é um pãozinho de forma bem pequenininho, mas ele é bem gostoso, é um dos meus pãezinhos preferidos, assim, sem glúten. Então, até pra Ana não estranhar, porque sempre depende bastante da marca, dos ingredientes do pão. Às vezes eles são bem gostosos, às vezes eles são meio Sim. sequinhos, né? Eu me lembro também de um acontecimento de um dia que eu tava louca pra tomar um chopp. Ah, verdade. Meu, louca. E tipo, eu olhava pra aquela avenida lá embaixo, aquela rua é cheia de barzinho e cheia de chopp, gente. E eu amo chopp. E eu tava com muita vontade. Eu disse, Larissa, pelo amor de Deus, vamos descer que eu quero tomar um chopp. Mas tipo assim, eu olhava pra ela olhava pra mim com os olhinhos assim, ó. Tipo, me deu pena naquele dia. Saudades de chopp. Porque, né, Larissa não pode tomar chopp por causa do glúten. Eu me lembro que a gente desceu, eu peguei um chopp. Enquanto eu tomava o chopp, a gente andou na rua onde ela mora. Mas eu queria saber, né, que eu acho que eu não perguntei isso pra ti ainda, se existe algum tipo de cerveja ou de chopp que não contenha glúten, que tu consiga tomar. Porque na época eu me lembro que não tinha. Tem algumas marcas de cervejas que são sem glúten. Algumas delas contêm alguns traços de cevada. Depende bastante das marcas. Essa da cerveja eu tenho que me informar, inclusive dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso, porque existem pessoas e pessoas, celíacos e celíacos, né? Tem alguns celíacos que dizem que é tranquilo beber cerveja sem glúten, mesmo que ela tenha traços. E tem outras pessoas que dizem que esses pequenos traços, esse pouquinho de glúten e a cerveja sem glúten, geralmente elas não são seguras para celíacos. Então, quem não tem, quem são os assintomáticos, que são as pessoas que, mesmo que tenham contaminação cruzada, não têm efeitos colaterais, tomam há muito tempo, pode ser que tenham problemas mais para frente, né? Quando eu fui diagnosticada, eu tomava cerveja sem glúten. Eu lembro que no meu primeiro ano eu bebi algumas marcas, não é a mesma coisa, mas tipo, eu lembro que eu tinha gostado de algumas marcas bem específicas e eu comecei a consumir. Até que um dia eu passei muito mal mesmo. Até hoje, assim, eu não sei dizer se é seguro ou não. Mas como eu passei mal uma vez tomando cerveja sem glúten, eu cortei, eu não tomo mais. Eu sei que tem algumas marcas que dizem que são bem seguras, bem tranquilas, inclusive para celíacos, mas eu não me arrisco mais, né? Pela minha própria experiência. Então, essa parte eu realmente não sei dizer. Eu sei que na Oktober, Blumenau é a capital da cerveja, né? E é onde rola Oktober. Então, tipo, faz sentido também a Ana querer vir para Blumenau e tomar um chopp. Porque, tipo, tem chopp em todos os lugares da cidade. Meu Deus. Então, eu sei que na Oktober também tem o Latitude Gluten Free, que é uma marca também de comidas sem glúten aqui em Blumenau, seguras para celíacos. Eu sei que eles estavam com uma marca de chopp sem glúten também. Inclusive, eles tinham indicado umas 2 Oktoberfests atrás, eles tinham indicado que até 3 copos de chopp para um celíaco era tranquilo, pela quantidade de traços de glúten que teriam na cerveja, mas acima disso não seria tão seguro. Então, assim, eu não sei dizer, sabe? Se tem traços, eu diria que não é seguro, mas é algo que eu precisaria um pouquinho mais a fundo para dizer, sabe? Mas fica nessa. Sim. De talvez sim, talvez não, né? O que foi isso?
O que eu consegui substituir uma vez é que a Laís, a minha prima, ela conseguiu fazer uma kombucha de uma certa forma, que, tipo, tinha gosto de cerveja, mas não tinha absolutamente nada relacionado, nem a cevada, nada. Mas tinha um gostinho de cerveja. Eu matei minha saudade de cerveja com a kombucha dela. Mas eu nem sei qual que era o sabor, sabe? E fora isso, a substituição vai no vinho, né? Pra mim foi super tranquilo trocar a cerveja. Inclusive, né? Olha, foi aí mesmo que começou o meu vício por vinho, tá? Porque eu não tinha, e hoje em dia eu amo vinho, eu amo. Uma coisa que eu queria trazer também, pra ver também do teu ponto de vista, Ana, essa situação de você ir querer tomar um chopp, né? Você veio disposta a, tipo, você tava ciente que aqui dentro de casa não entrava glúten e você falou pra mim, tá de boa, bora lá. E quando Sim. você quis tomar um chopp, eu também, tipo, por mim tudo bem, você pode pegar um chopp, a gente dá uma volta na rua, aproveita que tava um clima super bom, fica conversando e você mata sua vontade de chopp, sabe? Pra mim não tem muito problema fazer isso, sabe? Porque é uma questão de, é uma via de mão dupla, né? As relações que a gente tem, familiares, amorosas, com amigas, né? Cede um pouquinho daqui, tu cede um pouquinho dali e a gente vai se ajudando, né? Então, até pra deixar claro de que pra mim eu não tenho problema. Eu sinto saudade de cerveja, mas não é um problema hoje ver alguém tomar uma cerveja na minha frente, porque se a pessoa, tipo, ela tá com vontade, tudo bem. Da compreensão dos dois lados. Além da minha compreensão com a Larissa, teve a dela comigo, né? Que quando me deu a louca de tomar cerveja e comer um Subway, porque como eu não estava acostumada, né, a não ter o glúten na minha vida, a partir do momento em que eu não tive, eu senti falta. Então eu precisava de um pouquinho. Quando eu estava lá com ela, na casa dela, eu fiz de tudo para não ter nenhum tipo de contaminação, nem nada do tipo, para não fazer mal para ela. E foi compreensão de ambas as partes. E assim a gente se ajuda e dá super certo. Dá super certo, é só ter compreensão. Eu me lembro que a Larissa me levou até pra fazer yoga, gente. Eu nunca tinha feito yoga na minha vida. Larissa me levou. Foi umas experiências assim diferentes, sabe? Eu tinha uma ideia de como era uma pessoa tolerante a glúten antes de eu chegar lá. Eu voltei para casa com uma ideia totalmente diferente. Eu achava que, meu Deus, né, que a Larissa vivia no inferno, que ela, meu Deus. ela não podia. Que, meu Deus, essa guria não come nada e o que eu vou comer lá, gente? Eu pensava assim, mas não tem nada a ver. Então, nada como a gente viver a experiência pra gente saber realmente como que é. E não é nada demais. Não é nada demais mesmo. Isso eu garanto pra vocês. Tudo é substituível, né? Eu lembro que a gente tinha pedido a pizza, mas eu lembro obviamente, do purê de abóbora, que eu vou reforçar que é muito bom. Foi um arrozinho com bife e purê de abóbora. Cara, aonde que tem glúten nisso? Alimentos de verdade não contêm glúten, né? Que é frutas, verduras, raízes. Sim, né? E a gente tentou colocar o máximo disso dentro de casa, sabe? Pra gente ter no dia a dia. E foi, super adaptável, assim. Tem que cuidar muito industrializado, né? Industrializado, tem que olhar rótulo, tem que ver bem o que vai. Acho que a gente tem uma percepção do que tem glúten e não tem glúten, porque enquanto a gente não tem uma restrição alimentar, segue vida assim, sabe? Segue comendo as coisas do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E a partir do momento que a gente começa a dar mais atenção para os rótulos e começa a ver esses detalhes até do que tem açúcar, o que não tem açúcar, né? Sim. O que vai ter mais sódio, o que vai ter glúten, o que vai ter lactose, o que vai ter proteína do leite. A gente começa a se atentar um pouquinho. Tem até uns ingredientezinhos que tu olha ali, né? Tipo, porque não adianta tu olhar e ver. Não contém glúten. Mas tu tem que olhar os ingredientes, né? Tipo... Porque às vezes tem uma pegadinha ali no meio, né? De vez em quando tem alguma coisa que diz, não contém glúten no rótulo, mas lá no meio da composição inteira dos ingredientes, tem, sei lá, farinha ou aveia, que na grande maioria das vezes tem glúten, ou até farinha de trigo, sabe? Farelos de qualquer coisa assim meio escondida. No início a gente parece meio lerdo, assim, pra dar uma olhada nos ingredientes, mas depois de um tempo parece que a gente tem um olhar biônico, assim, automático. Deixa eu ver isso aqui. 10 segundos diz, não tem glúten. Eu me lembro que teve um Natal que ela veio passar com a gente, isso foi depois dela descobrir a doença. A gente conversando ali, e tu vem? Eu vou, só que eu preciso levar umas coisinhas minhas, não sei o quê. Gente, ela chegou em Canelinha
com um forninho dentro do carro. Um forninho. Foi muito histórico a experiência do forninho. Inclusive, ele ocupava o lugar de uma pessoa dentro do carro. Mas eu lembro que foi engraçado. Eu acho que eu tenho fotos disso, eu posso colocar no Instagram depois eu desenho. Porque eu tenho uma sacola da sacolinha ecológica com frigideira. Eu falei desse kit rolê, eu chamo ele de kit rolê. Sim. Sobre isso também no podcast com a Kathleen, do Não Contém Glúten. Beleza, a gente vai comer uma pizza da avó Lígia. Então, eu pegava minha sacolinha ecológica, eu colocava um prato, talheres, faca, enfim, um pano de louça, levava mais ou menos um kitzinho meio preparado, assim. Levava esponjinha, uma taça de vinho, levava meu vinho também, levava tudo bem certinho, assim, tudo que eu ia precisar. E vamos lá. Nesse Natal ali do forninho, eu lembro que eu pensei assim, eu vou ficar mais ou menos de 2, 3 dias a 4 dias na Canelinha. No fim das contas, eu fiquei, tipo, uma semana. Porque a gente aproveitou pra, tipo, vamos pra praia, vamos fazer um monte de coisa, né? Tava de férias. Eu não queria que a Larissa fosse embora, eu não queria. Queria que a Larissa ficasse. Tava bem divertido esse Natal ali, né? Pensei, poxa, eu vou levar meu forno porque eu tenho mais possibilidade de fazer várias coisas de tipo de comida pra mim. Eu posso fazer até pro pessoal, sei lá, fazer uma batata no forno, sabe? Uma batata doce, tipo rústica, uma batata frita entre aspas, né? No forno. Inclusive, a gente fez hambúrguer. Larissa comeu hambúrguer, fez tudo no forninho dela. Sim, cara. A batata, tudo. Salvou vida. Santo forninho, assim. Sim, santo forninho. Inclusive, pegasse uma praia com a gente, né? Lembra? Foi até Palmas. A Larissa levou o que ela poderia comer, né? Kit rolê claro praia. Kit rolê praia. A Ana foi uma das amigas, assim, que pegou todos os cenários possíveis, né? Até porque nessa época ela meio que estava dentro já da família. Ela pegou antes do diagnóstico, durante, pós, até depois de um ano, que já estava super bem, o lance do forninho, né? Então, pegou vários tipos de vivência, uma vivência também inteira aqui em casa, uma semana gluten-free quase, né, sem glúten. Mas, tipo, com uma redução considerável, né, de glúten. Foi, eu me lembro que eu passei basicamente tudo, né, até a época que deu a tolerância, a época que foi descoberto, o começo do tratamento, e eu tive a experiência de ficar uma semana com ela, e, gente, não é difícil. É tudo questão de conversar mesmo, de perguntar para a pessoa o que ela pode, o que ela não pode. É super fácil, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E outra coisa, a gente volta bem melhor para casa, tá? Bom, então, gente, essa foi a minha experiência com a Larissa. Ainda pretendo ter muitas, porque a gente é amiga, inclusive a gente não se encontrou mais por conta da pandemia. E foi isso. Eu quis contar para vocês um pouquinho da minha experiência com ela e retorno a dizer que não tem problema algum. Que se alguém puder ter uma experiência dessa, tenha, que vocês vão ver que é adaptável. Eu acredito que é vontade das pessoas, né, em se abrirem, a sair um pouco da zona de conforto, do que é padrão para as pessoas e mergulhar um pouquinho nesse mundinho diferente, né, porque é um mundinho bem diferente de restrições alimentares. Sim. Também é uma doença autoimune, então tem vários outros cuidados também com a saúde que tem que tomar, né, mas eu vejo que sempre as pessoas que, tipo o teu caso, assim, poxa, a gente era super amiga e isso não afetou, sabe? Tu conseguiu lidar com isso de uma forma muito tranquila, muito boa, muito tranquila mesmo, assim. Escutou todos os conselhos, me deu conselhos também, e foi muito empática, né? Tu conseguiu olhar bastante, assim, por mim e se adaptou junto. Eu acho que é bem importante também ter um podcast eu super agradeço a tua participação, porque é muito importante mesmo, um ponto de vista de alguém que conviveu com uma amiga celíaca, né, e acompanhou toda essa trajetória, e foi super de boa, super tranquilo. Então, Ana, obrigada pela participação, de verdade. Tá bom. Não, eu que agradeço pelo convite, né? Obrigadão. Muito agradecida. E é isso aí, gente. Experiência ótima que eu tive. Beijo. Beijo e até o próximo episódio.